Chamadas e consagradas para viver em Cristo Mestre e anunciá-lo na cultura e com as novas linguagens da comunicação, nós somos as filhas de São Paulo. Tudo começa em Jesus Cristo, perfeito comunicador do Pai, que falava e agia plenamente, inserido na situação do seu povo, proclamando a todos a mensagem do reino de Deus. Após a morte e ressurreição de Jesus, Saulo de Tarso, então perseguidor dos cristãos, viveu um encontro misterioso com o Cristo ressuscitado e tornou-se o apóstolo Paulo. Comunicador do reino por vocação, fundou e animou muitas comunidades, utilizando os meios de sua época para anunciar a boa nova do Evangelho. 2000 anos depois de Paulo, surgiu o jovem Tiago Alberione. Ele, percebendo os sinais do seu tempo, sentiu-se chamado a preparar-se para fazer alguma coisa por Deus e pelas pessoas. Compreendeu, à luz da Eucaristia, das cartas de São Paulo e dos apelos do Papa, que a Igreja precisava servir-se dos meios novos para evangelizar. Com intuição profética, fundou a família paulina, para viver e comunicar o Evangelho de Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, a exemplo de São Paulo e sob o olhar de Maria, Rainha dos Apóstolos. A Congregação das Filhas de São Paulo nasceu em Alba, Itália, no dia 15 de junho de 1915. Na realização do carisma, Padre Alberione contou com a irmã Tecla Merlo, que acreditou nas palavras do fundador e decidiu fazer parte da congregação ainda nascente. Em 1918, ainda sem nome, as primeiras irmãs foram enviadas à cidade de Susa, Itália, onde difundiram livros e revistas e assumiram a redação, composição, impressão e divulgação do jornal diocesano La Valsusa. Abriram uma pequena livraria e colocaram nela o quadro de São Paulo, razão pela qual as pessoas começaram logo a chamá-las Filhas de São Paulo. O título popular expressava bem a ideia de Padre Alberione, que com insistência as convidava a considerar o apóstolo como pai, mestre, modelo e fundador. O sonho de Alberione tornou-se realidade e a congregação, chamada a atualizar o anseio missionário de Paulo de fazer-se tudo para todos, cresceu e se desenvolveu. Nas primeiras décadas foram abertas novas comunidades e as primeiras livrarias. Teve início o apostolado do rádio, do cinema, a produção e distribuição de filmes, a preparação de documentários catequéticos, a gravação dos primeiros discos e as semanas bíblicas. A caminho, numa bicicleta ou ao volante de um carro, com bolsas e pacotes cheios de livros, as filhas de São Paulo iam de casa em casa para anunciar o Evangelho. A exemplo do apóstolo Paulo, o Santo Universal, ultrapassaram as fronteiras da Itália, chegando a diversos países do mundo. Hoje estamos em mais de 50 países. Vivemos nossa consagração em comunidades fraternas, seguindo o Mestre no caminho dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Iluminadas pelo ensinamento de Jesus Mestre e fiéis às orientações da Igreja, há 100 anos empenhamo-nos em irradiar a luz do Evangelho com os meios de comunicação social.